Bom dia, irmãos, graça e paz. O Senhor nos abençoe nessa manhã, dia do Senhor, quando nos reunimos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltar o seu nome. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento de oração silenciosa, após alguns instantes, assim em oração, o presbítero Esdras fará a oração audível, quebrando esse momento de silêncio. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o Teu nome pelo que Tu és, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelo dom da vida, por Tuas misericórdias se renovarem nesta manhã em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, reunidos num só corpo, que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã, a cada ato do culto, que tudo aqui que seja feito seja unicamente para a honra e glória do Teu nome. Acalma, Senhor, nossos ânimos, o nosso coração, que possamos nos desligar lá fora e estarmos ligados naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Te pedimos, Senhor, por cada família desta igreja, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, aqueles que estejam em trânsito, que o Senhor traga em paz. Te pedimos, Senhor, por os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor também esteja cuidando, que eles possam, Pai, se recuperar da sua saúde, que eles possam, o mais breve, Senhor, estar conosco, para cultuarmos juntos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tira tudo aquilo, Pai, que tem te entristecido. Que possamos a cada dia mais estarmos dispostos a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Abençoa-os nessa manhã, nos louvores, na ministração da Tua palavra. E que possamos, Pai, estarmos confiados cada dia mais em Ti. Que o Senhor seja sempre a razão do nosso viver, sabendo, ó Pai, que o Senhor, Jesus Cristo, é a suficiência das nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Vamos se colocar de pé para juntos acompanharmos a leitura da palavra de Deus no Salmo 131. Salmo 131, são apenas 3 versículos. Você que está nos visitando, desde já queremos dar as boas-vindas, sejam bem-vindos, é um prazer ter em nosso meio. Salmo 131, os irmãos atentos à leitura. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que essa palavra encontre morada em nossos corações, sabendo que o nosso Deus tem o controle das nossas vidas. Vamos juntos, ainda de pé, louvarmos ao nosso Deus na direção do grupo de louvor.
Canta o Senhor nessa manhã. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Eu quero ver só a igreja cantando junto, que em todo tempo devemos louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, pois Ele já nos deu a sua grande salvação. Ele já nos agraciou de tal forma que fez pecadores e merecedores filhos dos Deus Santo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor, engrandeceu comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandeceu comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se ao Senhor, alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Os montes correm para o mar, Deus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua dúvida. Me alegre por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor por sempre, teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto, por conhecer a ti. Ele se encherá com a tua. Meu coração exulta. Eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor.
pode sentar. Queridos, graças e paz. Muito bom poder estar de volta aí com os irmãos depois de alguns dias fora. E agora nós vamos dedicar a Deus dízimos e ofertas no altar do Senhor. Nós vamos cantar o hino 108 e enquanto cantamos esse hino, nós iremos dedicar a Deus então dízimos e ofertas no altar do Senhor. Eu sei que Hércules pediu para os irmãos sentarem, nós vamos ficar de pé, porque não tem como cantarmos melhor em pé, sentado, não é? De pé nós cantaremos melhor, certamente. Senhor bendito, como acabamos de cantar, ó Deus, não deveria haver qualquer outro sentimento, ó Deus, em nossos corações, senão de que, de fato, ó Deus, nós somos felizes com Jesus em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nos ensina, ó Deus, a cada dia a sermos e estarmos, ó Deus, satisfeitos em Ti, porque certamente, ó Deus, se vivermos assim, nós viveremos felizes, ó Deus. Ó Deus, agora nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram trazidos, ó Deus, ao Teu altar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, o Teu povo, derramando, ó Deus, da Tua graça, da Tua provisão sobre a vida dos Teus filhos. Pedimos, ó Deus, por nossos irmãos que estão passando, ó Deus, alguma necessidade de emprego, que o Senhor possa, ó Deus, abrir portas, abençoá-los, ó Deus, nessa área de suas vidas, para que eles possam também, ó Deus, dizimar e ofertar, e assim, ó Deus, contribuírem para a expansão do Teu reino, ó Pai. Rogamos também pelo conselho da igreja, Pai,
Que o Senhor continue dando sabedoria, Pai, ao conselho da igreja, na aplicação, ó Deus, desses recursos, para que sempre, ó Deus, possamos fazê-lo, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, ó Deus, de acordo com o Teu querer, Pai. Não permita, ó Deus, que venhamos a agir de forma como queremos, ó Deus, mas sim que venhamos a agir, ó Deus, da forma como o Senhor quer. Nos abençoa nessa manhã também, Pai, que ao ouvirmos a Tua palavra, nós possamos ser alimentados, possamos ser edificados e exortados pelo Senhor mesmo, ó Pai. Possamos, assim, caminhar sempre, ó Deus, na Tua presença. Em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 ao verso 30 dessa porção das Escrituras. Juízes, capítulo 3, verso 12 ao verso 30. Assim nos diz as Escrituras. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizera o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-se debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não a retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar. E como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe, subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, seja louvado o teu nome,
porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que zela pelo seu povo, e o Deus que enviou o libertador, a fim de nos resgatar das mãos daquele que nos subjugava e nos escravizava no pecado. Te louvamos porque o Senhor Jesus pagou o tributo que não poderíamos pagar, nos dando vida e vida em abundância. Nele somos libertos, nele podemos vivenciar uma paz eterna, paz que excede a todo o entendimento humano e que só Cristo tem para dar. Te louvamos pedindo que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos fale nessa manhã, consoante o poder do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você já leu esse texto antes, ou se você já se deteve nos detalhes que ele apresenta. Certamente eu ou qualquer outro pregador não escolheria esse texto para pregar. Quando nós começamos a pregar expositivamente, aí é que as coisas se estabelecem, nós nos tornamos escravos do texto. Eu não tenho a autoridade para pular para o texto que me agrada, ou ir para um texto mais fácil. Eu sou obrigado a ficar na sequência daquilo que nos propomos a pregar, conquanto tenha certamente o desejo de pular. Esse é um dos textos difíceis, complicados de se pregar em Juízes, e que traz, talvez, mais do que qualquer outro texto, características e minúcias acerca dos personagens. Como o escritor de Juízes, ele se detém às minúcias de quem era Eglon, as minúcias de sua característica física, as minúcias da característica do próprio Eude, o único dos juízes da tribo de Benjamim. Se faz importante nós nos lembrarmos de algumas coisas que foram ditas antes. Por exemplo, o livro de Juízes foi escrito no contexto, não sei quantos lembram disso, no primeiro sermão sobre esse livro. Ele foi escrito no contexto da guerra civil de Israel. Saul havia morrido, Davi havia sido ungido rei por Samuel no lugar de Saul. Apenas a tribo de Judá havia reconhecido Davi como rei, e as 11 outras tribos não haviam reconhecido ainda, e os descendentes de Saul lutavam contra Davi pelo trono de Israel. E durante 7 anos, uma guerra se estabeleceu. E durante esses 7 anos, provavelmente o livro de Juízes foi escrito para mostrar que havia necessidade de um rei. Se você se recorda, o último verso do livro de Juízes fala exatamente sobre isso, que não havia juiz na terra, que não havia juiz naquele tempo, e por isso havia uma luta e uma dificuldade na vida daqueles homens, e eles careciam de alguém que reinasse sobre Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. As pessoas viviam segundo as suas próprias vidas, desejos e propósitos. Elas precisavam de alguém que as dirigisse. Aqueles 7 anos se assemelhavam aos anos dos juízes. Não havia rei em Israel, Saul era morto, e Davi não conseguia governar sobre todas as tribos e sobre todo o território que o Senhor havia dado ao seu povo. E esse texto de Juízes vem, num primeiro aspecto, trazer ao povo de Judá e ao povo de Israel aquilo que estava no coração de Deus, no coração do seu servo Davi, quando ele se tornasse rei. Ou seja, não haveria, a despeito dos 10 anos em que o benjamita Saul, outrora rei morto de Israel, havia perseguido Davi, e foi uma perseguição constante. Saul colocou os seus exércitos no encalço de Davi por 10 anos. Nesse período de 10 anos, Davi se refugiou em cavernas. Nesse período de 10 anos, Davi se refugiou na cidade dos filisteus, fingindo-se de louco. Nesse período de 10 anos, Davi foi xingado pelas pessoas. Foram 10 anos terríveis. Mas o texto de Juízes vem mostrar o seguinte: o primeiro juiz, Otiniel, que vimos no domingo passado, foi um juiz ideal.
um juiz da tribo de Judá. Era o primeiro juiz relatado no livro de Juízes, e o primeiro dos juízes de Israel. Não à toa, o Senhor estava criando na mente de Israel que era da tribo de Judá que viria o ideal, que viria o grande e verdadeiro juiz, a exemplo de Otiniel e muito maior do que ele, o Senhor Jesus, mas que também dessa tribo viria aquela liderança que eles necessitavam, uma liderança política e uma liderança espiritual. Davi era da tribo de Judá, era aquele que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel. Portanto, as demais tribos deveriam se dobrar a essa vontade de Deus e seguir Davi, como todo Israel seguiu Otiniel outrora. Mas o segundo juiz, que é apresentado no livro de Juízes, não é à toa, é um juiz benjamita, da mesma tribo de Saul. Primeiro aspecto que o texto vai nos trazer, e aqueles leitores iniciais, era que, conquanto Saul houvesse perseguido Davi, apesar de Davi ter sofrido por 10 anos na mão daquele benjamita, havia um lugar para a tribo de Benjamim, no governo e na vontade de Deus, quando Davi fosse estabelecido rei. Menor do que Otiniel. Eude, no entanto, representava toda a tribo de Benjamim, que seria honrada e teria um lugar no reino. Ou seja, os feitos da tribo de Benjamim, especialmente de Eude, eram relembrados naquele momento nos grandes feitos desse homem, um segundo juiz. E não foi escondido de todo Israel que esse juiz Eude foi aquele através de quem Deus proporcionou o maior tempo de paz em Israel. Se vocês recordam, quando Otiniel então julgou Israel, quando ele venceu os mesopotâmios que estavam governando Cusã-Risataim sobre Israel, apenas 40 anos de paz se sucederam àquele feito. Mas o texto que lemos hoje diz que após Eude ter realizado aquilo que Deus o havia impulsionado a realizar, o verso 30 diz, e a terra ficou em paz por 80 anos, ou seja, o dobro de Davi. Vem um ensino precioso. Davi, muito embora tivesse sido ungido rei de Israel, muito embora ele fosse servo de Deus, agora com direito ao trono, ele não esconderia os fatos. Deus havia usado os benjamitas, e Deus outrora também havia usado Saul, enquanto ele permanecera aos pés do Senhor. Ele sim tinha sido ungido por Deus, ele sim havia sido usado por Deus naquele seu reino de 40 anos, enquanto ele buscou ao Senhor, e isso não seria deixado de lado. Entendendo esse contexto todo, irmãos, a gente passa aos personagens e alguns pontos que são importantes para nós nesse texto, nessa manhã especificamente. O verso 12, ele relata aquilo que é constante no livro de Juízes. Observe: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Essa é a tônica no livro de Juízes. O Senhor os havia entregue Canaã e havia dado uma ordem para que eles derrotassem todos os povos que haviam em Canaã. Derrotar não significava fazê-los escravos nem expulsá-los. Derrotar significava passá-los ao fio da espada. Eles teriam que ser todos mortos. É claro que se a gente for pensar, isso parece um tanto quanto cruel, mas havia todo um significado nisso. O Senhor suscitava uma nação santa no meio de povos ímpios, e ele sabia que se aqueles povos fossem mantidos como vizinhos e amigos, numa boa vizinhança de Israel, em algum momento Israel seria sim incentivado a viver as mesmas práticas daquele povo. E aqui está o fato: não havia um século que eles haviam entrado em Canaã, e pela segunda vez eles fazem o que é mal perante o Senhor, e o Senhor mesmo ergue alguém que irá
representar o juízo sobre eles. O interessante é que, quando o texto diz que eles tornaram a fazer mal o que era mal perante os olhos do Senhor, o texto se refere a exatamente o que eles faziam, ou seja, era a repetição de fatos. O verso 5º e 6º do capítulo 3º e o verso 7º do capítulo 3º dizem o que era mal perante os olhos do Senhor. Observe, o que era mal perante os olhos do Senhor: habitar com aqueles povos todos, casar-se com aqueles povos, darem os seus filhos e as suas filhas para se casarem com aqueles povos. É claro que aqui a gente poderia fazer um parênteses e falar sobre a questão do jugo desigual, mas não é o propósito, nem o tempo permite que a gente trabalhe isso. Mas há necessidade de nós percebermos que Israel era instado pelo Senhor a não se misturar com os povos que habitavam naquela terra, e eles se misturam, se casam com eles. Mas mais do que isso, o final do verso 6 diz assim: rendiam culto aos seus deuses. Rendiam cultos aos seus deuses. O verso 7 diz: e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. O interessante, irmãos, é que o verso 14 vai dizer assim: e os filhos de Israel serviram a Eglon. O termo utilizado para dizer serviram a Eglon é o mesmo termo utilizado no verso 6 e no verso 7 para dizer que eles adoravam os ídolos estranhos. É o termo traduzido por João Ferreira de Almeida na nossa Bíblia como rendiam culto. Servir a Eglon tem o mesmo significado, é a mesma palavra para render culto aos deuses. Um aspecto que nós precisamos perceber: aquele povo se entregou à idolatria, se afastou dos caminhos do Senhor e adorou a ídolos, serviu aos ídolos. E é como se o Senhor dissesse para eles assim: já que vocês querem servir a ídolos, já que vocês querem servir a falsos deuses, eu vos darei uma representação física e real do que é a idolatria. Eu vou dar para vocês um rei ímpio que representa todo esse culto e toda a promiscuidade e pecado que vem subjacentes a ele. Eglon, o texto vai dizer, era gordo. O termo gordo no Antigo Testamento não é pejorativo. Significa, e eu tenho muita liberdade para falar de gordura, irmãos. Se alguém pode falar de gordura aqui, somos eu e o pastor Marcelo. E tem gente preocupada com a gente, viu? Fábio, a gente vai te procurar essa semana lá no teu consultório. Eu e o pastor Marcelo. E a gente precisa emagrecer. Eu posso falar sobre isso. Mas no Antigo Testamento, quando se falava de gordo, a ideia era que esse indivíduo, ele era abastado. Ele sim era gordo fisicamente, mas essa gordura fisicamente era o resultado da riqueza dele. Ele recebia os tributos, ele recebia os bens, ele recebia o fruto da terra, e ele tinha muito, de maneira que não havia freios, e ele comia, e ele comia, e ele comia, de maneira que ele era um homem grande. Isso era uma característica dos moabitas. Os próprios homens, dentre os moabitas, o verso 29 do texto vai dizer, eram homens robustos. O termo utilizado aqui para robusto é o mesmo termo que foi utilizado para Eglon, chamando-o de gordo. Então veja, quando você pensar que eu e pastor Marcelo somos gordos, você substitui o termo por robustos. Ok? As minhas filhas dizem fofinho, mas vocês podem nos chamar de robustos. A ideia é essa. Eles eram valentes, e Eglon era robusto, porque recebia os tributos de Israel já faziam 18 anos. Ele recebia tudo que Israel tinha de melhor: os frutos, os cereais, os recursos, e ele se alimentava disso. Era como se Deus estivesse dizendo a Israel assim: olhem para o resultado da idolatria de vocês. Ela está consumindo os bens, a vida e tudo que vocês têm de melhor. Quando eles olhavam para Eglon, eles viam aquele homem avantajado, e eles olhavam para os seus próprios celeiros
e viam-nos vazios, e olhavam para os seus filhos, e os viam mais magros do que os filhos dos moabitas. Eles diziam: que grande mal nós fizemos contra o Senhor. Estamos sob juízo. E a idolatria nos trouxe a isso. Era a representação visual e física do resultado de se afastarem dos caminhos do Senhor. Irmãos, cabe uma aplicação primária a nós, se nos afastarmos dos caminhos do Senhor, e se nós fizermos o que é mal perante os olhos do Senhor, pode ser que em algum momento o Senhor permita que trilhemos os nossos próprios caminhos, como Ele permitiu a Israel que trilhasse os seus próprios caminhos, a fim de que percebamos e descubramos como esse caminho é mau, e o resultado desse caminho será choro, tristeza e lamento. E percebam uma coisa: a raiz de todo pecado é a idolatria. É a idolatria. A raiz de todo pecado é a idolatria. É a idolatria de nós mesmos. É a idolatria do nosso próprio coração, dos nossos desejos, da nossa vontade. Colocamos as pessoas à frente de Deus. Colocamos os nossos desejos à frente da palavra de Deus. Colocamos os nossos planos à frente de Deus. Colocamos a nossa família, o nosso trabalho, o nosso tempo, o nosso descanso, o nosso lazer, a nossa preguiça. Colocamos nós mesmos à frente de Deus e nós nos tornamos os ídolos que nós mesmos adoramos. Isso esteve presente na proposta da serpente a Eva no jardim do Éden. Naquela conversa ele dizia: não foi assim que Deus disse? Não toque no fruto. E Deus não havia dito para não tocar, Deus havia dito para não comer. Mas em seguida a serpente diz assim: o que o Senhor disse? O Senhor disse que nós iríamos morrer. É certo que vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como Deus. Veja a sutileza. E qual foi a proposta do diabo através da serpente? Vocês serão deuses. Queridos, essa voz continua soprando no nosso coração, desde o Éden. Destronem Deus, tirem-no do trono, a vontade dele não importa, a soberania dele é ruim, e você pode dirigir-se a si mesmo e a sua própria vida, você pode controlar os seus caminhos, a sua história, faça o que lhe apraz. E essa era a tônica de Juízes: não havia rei, e cada um fazia o que queria, o que era reto diante dos seus próprios olhos. Os tempos passaram, irmãos, e nos tempos pós-modernos as coisas são exatamente as mesmas. Os ídolos estão diante de nós. E me permita ir adiante para voltarmos a esse aspecto da idolatria um pouco mais à frente. O texto também vai falar sobre Eude. Ele mostra Eglon como esse homem gordo, abastado, que governa sobre Moabe e sobre Israel há 18 anos. Mas ele mostra Eude como aquele benjamita estranho. O nome Benjamim significa filho da minha destra, ou seja, filho da minha mão direita. Mas o texto vai dizer que Eude era canhoto. O termo utilizado aqui não é exatamente canhoto. O termo, se fosse traduzido ao pé da letra, seria: ele é incapacitado do seu lado direito. Veja, ele não era só canhoto, era pior do que isso. Ele era incapacitado do seu lado direito. Alguma coisa havia. Ou ele sofrera um acidente, ou ele tivera um defeito de nascença, ou ele havia sofrido um derrame, o que explica os benjamitas enviarem Eude para dar tributo a Eglon. O texto diz que Eude é enviado. Veja no verso 15: por intermédio dele, de Eude, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ou seja, eles pegam aquele mais insignificante, porque eles odiavam Eglon. Eles não queriam ir à presença de Eglon, aquele rei gordo que demonstrava para eles o pecado deles, que expunha para eles o mal que eles haviam feito contra o Senhor e o resultado que havia se instalado contra as suas famílias, as suas casas e contra toda a nação. De maneira que eles mandam o mais insignificante dos judeus.
Eles mandam Eude, aquele que nasce na casa da mão direita, mas que é incapacitado no seu lado direito. Ele era esquerdo e mais. A tribo de Benjamim era a tribo que tinha os maiores guerreiros dentro de Israel. Eles eram treinados desde a infância a serem ambidestros. Um benjamita lutava bem com a mão esquerda e um benjamita lutava bem com a mão direita. É como você vai montar um time de futebol e você tem um camarada ambidestro. Um camarada que chuta com as duas pernas. E quando a gente quer dizer que uma pessoa é capacitada, a gente diz, rapaz, ele chuta com as duas pernas. Eude não. Diferente de todos os seus irmãos, ele era incapacitado. Ele era visto como aquele de quem se poderia abrir mão. Ninguém jamais imaginaria que aquele homem seria juiz em Israel. E que aquele homem seria usado por Deus para estabelecer a paz mais duradoura no período dos juízes, 80 anos. Vá guardando esses detalhes. Ele forja uma espada, um punhal, e ele coloca exatamente do lado direito, não do lado esquerdo. E você pensa assim, ele entra na presença do rei Eglon, e ele entra com um punhal. Que tipo de guarda-costas permitiriam que alguém do povo inimigo entrasse na presença do rei armado? A questão é que os soldados de Eglon certamente o revistaram aonde deveria ser revistado. O punhal, a espada ou qualquer arma seria colocado do lado esquerdo e não do lado direito, porque seria arrancado com a mão direita. Mas sendo Eglon incapacitado do lado esquerdo, ele bota o punhal do lado direito. E ele não foi revistado ali. De maneira que ele entra na presença de Eglon. E ele é usado por Deus para agir. O interessante, e talvez a gente não consiga ver numa primeira leitura, é que Eude, e aqui o texto ele vai apresentar, e é meio chato falar sobre isso, tenha só um pouquinho de paciência. Uma linguagem que vai colocar o ponto central e vai mostrar coisas importantes. O texto começa mostrando, na caminhada que Eude faz até a presença de Eglon, que existe um pátio com ídolos. Existem ídolos colocados ali naquele palácio de Eglon, onde as pessoas adoravam. Aquele vestíbulo com os ídolos guardavam o templo, ou guardavam o palácio. Primeiro lugar por onde Eude passa é diante desses ídolos. Depois ele vai à presença do rei, onde ele está, dos guardas e do rei. Depois ele adentra numa sala de verão, onde o rei está. Ele mata o rei. Ele passa de volta pelo pátio, ele passa de volta diante dos ídolos e ele vai embora. Isso é uma estrutura que a gente chama no hebraico de quiasmática. É um quiasmo que está apresentado, não é um quiabo, é um quiasmo. Ele vai de fora para dentro e mostra o centro. O centro de tudo era o livramento de Deus. Mas juntamente com o livramento de Deus viriam algumas coisas. Vejam só, Eude entra armado e passa diante dos ídolos ou dos deuses que deveriam proteger a casa de Eglon. E os deuses fazem alguma coisa? Nada. Ele mata o inimigo, aquele que deveria ser protegido pelos seus ídolos. E ele sai e passa aonde? Na presença dos ídolos. Olha para eles e eles não fazem nada com ele. Isso no texto vai trazer uma ideia. Os ídolos nada são. Mas tem uma coisa interessante. É que nós costumamos achar que os ídolos são capazes de nos proteger. Aí você diz assim, não pastor, mas eu não sou idólatra. Irmãos, todos nós somos. Todos nós somos idólatras. Basta perguntar o seguinte: no que você confia? A resposta que vamos dar vai revelar que nós sim somos idólatras. Aí você vai dizer assim, nós confiamos em Deus. Amém, aleluia, amém. Sim, nós confiamos em Deus. Mas na prática,
nós confiamos em outras coisas. Você confia a sua velhice a um planejamento pessoal seu. E eu também. Nós recolhemos o nosso INSS, nós pagamos uma previdência privada, pastor Brivaldo aplica em Tesouro Direto. Há outros que têm capacitação e capacidade de investir em lugares melhores. Eu não. E nós confiamos nessas coisas. Nós confiamos nos nossos bens. Nós confiamos no nosso plano de saúde. Nós confiamos no tempo de estudo que teremos na vida. E há, claro, uma projeção. Quanto mais tempo estudamos, mais a nossa vida será tranquila e maior será a nossa renda. Isso é um fato. E não há nenhum mal, irmãos, pelo contrário, nós precisamos ser previdentes, recolher a previdência, fazer uma poupança para o futuro, pensar em como deixaremos as nossas viúvas e os nossos filhos, pensar no dia de amanhã, sermos cuidadosos, mas precisamos ser equilibrados, para não achar que essa é a nossa segurança. Acabamos erguendo ídolos aí. O ídolo da profissionalização, o ídolo do concurso público, o ídolo dos estudos. E julgamos que essas coisas hão de nos proteger. Erguemos andores para eles, criamos uma sala no nosso coração, onde todos esses ídolos são expostos, e eles são, no melhor vocabulário daquele antigo ministro Magre, imexíveis. Mas eles não são nada. Basta uma mudança numa lei, basta um banco que quebra. Me lembro de um advogado com quem trabalhei quando ainda estava na faculdade de Direito no século passado. E ele era um procurador aposentado do Banerj. Lembram do Banerj? O Banco Estadual do Rio de Janeiro? A Caixa de Previdência do Banerj quebrou. E eu vi aquele advogado ver a sua renda ir pelo ralo. Passou meses sem receber a renda. Adoeceu. Teve um câncer, de tão preocupado que ficou. Graças a Deus ficou curado daquilo. Não há segurança, irmãos. Não há proteção. Cristo é o único capaz de nos proteger. É sob Ele que nos refugiamos. É sob as mãos poderosas dEle que nos escondemos. E Eude aponta exatamente para esse. Porque assim como Eude, Cristo foi visto pelos seus irmãos como um incapacitado. Alguém pequeno demais para ser o verdadeiro Messias. As pessoas olharam para ele, como o profeta Isaías diz, eles escondiam o rosto porque ele era feio. Quando ele foi apresentado diante de seus irmãos, e diante dele havia também Barrabás, aqueles que deveriam buscá-lo, aqueles que deveriam honrá-lo e que deveriam gritar o seu nome, dizem, crucificam e preferem no lugar do verdadeiro e grande juiz da tribo de Judá, um bandido, um assassino e um salteador. Esse é o coração humano. Assim como Eude, Cristo parecia insignificante, incapaz. Há uma questão interessante, eu chego já caminhando para o fim. Eude, ele leva um punhal que no termo bíblico, o nome desse punhal é chama. O termo utilizado para dizer esse punhal, não existe nenhum outro lugar na Bíblia, um punhal fora do contexto do sacrifício levítico com esse nome. O punhal que Eude leva à presença de Eglon e com quem Eude sacrifica aquele rei, é um punhal de sacrifício no culto levítico. E o interessante, o nome de Eglon tem as mesmas iniciais e a mesma pronúncia do que seria o nome sacrifício. O que isso significa?
Eude vai à presença daquele que simbolizava toda a idolatria de Israel, todo o desvio de Israel dos caminhos do Senhor, e ele sacrifica isso na presença de Deus. Irmãos, não tem saída. Nós precisamos ir à presença de Deus para sacrificar aos seus pés tudo aquilo que nos desvia dos caminhos do Senhor. Precisamos fazer um inventário na nossa vida e buscar tudo aquilo que representa a nossa idolatria, e de uma vez por todas entregar ao Senhor, dizendo: está morto. Nós teremos uma vida diferente da que tivemos. Aqui, Senhor, está entregue diante de Ti, eu não quero mais isso. Precisamos entregar os nossos cuidados, as nossas preocupações, o nosso futuro, os nossos medos, os nossos cuidados pessoais, os nossos planejamentos, dizendo: Senhor, pouco importa a minha vontade, os meus desejos e os meus planos, importam a Tua vontade, os Teus desejos e os Teus planos. A suficiência, Senhor, para nós está em Ti. O único capaz de nos dirigir, nos proteger é o Senhor, e portanto eu sacrifico todo o resto na Tua presença, para viver exclusivamente a Tua vontade soberana. Isso é difícil, requer uma avaliação pessoal, cuidadosa, minuciosa, mas também envolve coragem, porque há coisas das quais nós não queremos abrir mão, irmãos. Há coisas que nós queremos manter e dizemos: isso não. Sabe, como aquele jovem que vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero seguir-te, o que eu faço para te seguir? E o Senhor Jesus diz assim: vai. E o Senhor sabia que ele era um homem rico e não tem problema nenhum em riquezas. O Senhor sabia que o coração dele, como o do tio Patinhas, estava na caixa forte. E o Senhor Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E o texto diz que aquele jovem se entristeceu, porque aquilo era duro demais para ele, e ele não seguiu Jesus. Há coisas que são difíceis, mas irmãos, se nós não abrirmos mão da idolatria das coisas, justamente estas coisas que idolatramos se levantarão contra nós como um rei gordo, cruel e depravado, e nos escravizará. Nós precisamos nos livrar daquilo que nos escraviza, daquilo que nos afasta do caminho do Senhor. Tenho algo também em Eude que me remete a Cristo. Eude, eu fico pensando como é que ele saiu daquela sala. Ele tranca a porta por dentro, de maneira que os empregados, os soldados, eles precisam buscar uma chave para abrir a porta depois de muito tempo. Isso me traz à memória algumas coisas. O texto diz que ele entra naquela sala de verão, ele apunhala o rei, de maneira que o punhal fica preso à barriga dele. O termo vai dizer que os miúdos daquele rei saltam, relembrando inclusive o sacrifício que era feito em Levíticos, e que ele sai por ali. Provavelmente, a única abertura que havia naquele ambiente era a abertura por onde os excrementos do banheiro daquele vestíbulo eram lançados. Dá para entender? Eude fugiu dali por dentro do que seria uma fossa, se sujando, aguentando o fedor dos excrementos daquele rei podre, e do jeito que ele sai, ele passa pela porta dos ídolos e vai embora. E ele vai a Israel, um canhoto, em quem ninguém via grandeza alguma, que não era visto como um guerreiro, sujo de excrementos, gritando: o Senhor nos entregou os nossos adversários. Irmãos, Cristo desceu até a mais profunda das nossas podridões para nos libertar. Cristo conhece os quartos mais escuros da nossa alma, e Ele carregou
naquela cruz os nossos piores e mais fétidos pecados. Passou diante dos ídolos do nosso coração e os destronou todos. Derrotou o rei que nos escravizava, para sermos seu povo, santo e liberto. O que mais nós precisamos? O que mais nós desejamos, irmãos, se nós temos um tão grande libertador, que sendo não canhoto, sendo perfeito, o rei do universo todo-poderoso, foi visto, julgado como incapacitado, mas que sozinho carregou na cruz os nossos pecados, levou as nossas dores, nos carregou nos braços e nos transportou para o seu Filho, para o seu reino, onde somos agora santos e inculpáveis diante do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o grande juiz. Louvado seja o Senhor, porque Ele destrona, porque Ele derrota os nossos adversários. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos capacita a arrancarmos os ídolos do panteão do nosso coração, para vivermos para Cristo, para que Ele seja suficiente para nós. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome por Teu grande amor e as Tuas muitas misericórdias na nossa vida. Nós louvamos o Teu nome por Tua santa palavra pregada nesta manhã, vinda da parte do Senhor, falando aos nossos corações. Cientes na presença de quem nós estamos, conscientes da veracidade e seriedade da Tua santa palavra, nós suplicamos, ó Deus Espírito Santo, conceda-nos a graça da Tua palavra encontrar lugar fértil em nossos corações, livrando-nos de sermos meros ouvintes da palavra, mas concedendo-nos a graça de sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. E assim o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, consoante a nossa obediência e temor ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça assim, porque o Senhor é o único que tem poder para mudar, para transformar, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro em quem nós esperamos, em quem nós confiamos, o Senhor. Então, somente o Senhor. Não há outro, nunca houve, não há e jamais haverá Deus semelhante a Ti. Por isso, bendito seja o nome da Tua glória, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. E agora recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos e irmãs, sobre todo o povo de Deus, dentre todas as etnias que habitam o planeta Terra, hoje e para todos sempre. Amém. Um aviso aqui, na verdade são alguns avisos que estão todos ligados a um único tema aí, que é o nosso acampamento ali no período de carnaval. Primeira coisa é, essa igreja ela tem uma prática que eu entendo até ser bíblica, de abençoar aqueles que não podem, muitas vezes, irem para um acampamento. Então, se você deseja fazer isso, você pode procurar Ju ou o próprio presbítero Davi, está aí à frente, né, para abençoar alguém que queira ir para o acampamento.
Dentro disso, hoje à noite haverá uma noite de pizza, que também será revertido aí para esse acampamento. No próximo domingo haverá mais uma cantina que também será revertida para esse acampamento. Então, esses aí são alguns avisos a respeito disso. E ainda ali, falando sobre o período de carnaval, nós teremos culto apenas no domingo pela manhã, no domingo ali do carnaval, apenas pela manhã na igreja. Não teremos à noite nem na terça-feira. Então, os irmãos já fiquem aí ligados nessa agenda da igreja, né? Domingo de carnaval haverá culto apenas pela manhã aqui na igreja. E também, e aí não tem mais a ver com isso, mas na próxima terça-feira haverá o nosso culto de oração e doutrina e será iniciada uma série de estudos nos livros dos profetas menores. Na próxima terça-feira nós iniciaremos aí com Malaquias, Abacuque com o pastor Marcelo. Então, a sequência aí do pastor Marcelo, depois eu, depois do pastor Vitor, nós estaremos pregando aí nos profetas menores. Agora, irmãos, nós teremos a nossa classe de escola dominical, ela será classe única, será uma introdução. Quer falar? É melhor. Nós faremos como domingo passado, irmãos. Nós permaneceremos aqui e domingo passado nós demos a introdução da classe que está estudando antropologia bíblica, né? Dentro daquele tema, criação, queda, redenção e glorificação. Hoje nós teremos aqui em cima a classe que é justamente os defensores da fé, que é a classe que se reúne normalmente no salão embaixo, e o professor Cier, ele estará fazendo uma introdução aos temas que também serão tratados nessa classe a partir do domingo que vem. No próximo domingo, então, nós funcionaremos com as duas classes, a que está aqui em cima e a que funcionará lá embaixo, e você, tendo ouvido domingo passado e ouvindo hoje, vai poder ter um panorama dos temas e então escolher dentro dos limites de espaço que temos lá embaixo, não é a classe que você vai querer participar nos domingos nesse semestre, tá bom? Dito isto, integração, a classe de integração está aqui no primeiro andar. Então, a classe de integração é destinada àqueles que estão chegando na igreja, que querem se tornar membros da igreja, que estão nesse processo de conhecer a doutrina e o governo da igreja. A classe se reúne normalmente aqui no primeiro andar. Também os radicais, os adolescentes, vão ter as suas classes funcionando normalmente. O restante dos adultos, jovens e adultos, permanecerão aqui, então, nessa classe única, tá bom? Então, Deus abençoe, vamos sem demora nos arrumar aqui, para nós, então, darmos início ao nosso estudo, e até a noite, se o Senhor Deus quiser.